comentar alguma coisa sobre as possibilidades de diagnóstico e alguns princípios de tratamento, na verdade. O plano da aula, então, primeiramente eu vou tentar caracterizar de uma maneira mais objetiva assim, o PECAVO, falar um pouquinho da importância do diagnóstico e de identificar o PECAVO, analisar um pouco as alterações biomecânicas que ele causa, falar um pouco das possibilidades de diagnóstico, dos problemas associados e, por fim, falar um pouco mais do tratamento, então, principalmente com base num planejamento que eu vejo assim que é um dos pontos chaves da aula e do tratamento do PECAVO-VARO, de algumas técnicas cirúrgicas também. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí em torno de uns 30 a 40 minutos e depois a gente consegue conversar um pouco mais sobre as dúvidas e tudo mais. Só voltando um pouco, esqueci de mencionar que essa figura aqui é de um grande amigo nosso e também um artista, né, como vocês podem ver, foi o Farceta que fez esse desenho aí e colocou num artigo que a gente teve aí a honra de conseguir publicar sobre o tema. Caracterizando então o pé-cavo, então basicamente é um pé que tem um arco plantar aumentado. Esse arco plantar ele pode ser mais estruturado, e isso principalmente vai acontecendo ao longo do tempo, e no momento mais precoce ele é mais flexível, como veremos alguns exemplos mais à frente. Isso ocorre por diversas possibilidades, na verdade. A principal delas está na região do antepé. Então, uma das características mais relevantes do pé-cavo é uma queda do antepé. Então, é uma flexão plantar aumentada da região de todo o antepé. E aí o médio-pé ele fica mais alto dessa forma, sem tocar, às vezes, o solo. Um outro foco de alteração que existe anatômica na região do pé-cavo pode ser localizada também na região do retropé. Então, quando existe uma associação com a posição mais verticalizada do calcânio, como nesse exemplo dessa figura, dessa radiografia mais abaixo, em que a gente vê o calcânio mais verticalizado e o antepé também com uma flexão plantar, então isso denota uma deformidade bastante relevante na região. Esse é um pé-cavo clássico, né? E muitas vezes o retropé, além dessa posição mais verticalizada, ele apresenta também uma deformidade em varo, que pode ser num primeiro momento mais postural, mais posicional, ou esse varismo ele pode já estar mais estruturado ao longo do tempo também, como veremos mais a seguir. Então, para caracterizar de uma forma bem objetiva o pé-cavo-varo, você utiliza não só o exame clínico, mas também a radiografia. E eu vou falar isso também já já. Pensando nas radiografias, quais são os critérios que nós utilizamos e as incidências radiográficas que nós julgamos mais necessárias para fazer o diagnóstico do pé-cavo-varo? Então, o raio-x em perfil com carga. Então, a descarga de peso na radiografia ela é bastante importante para a gente conseguir denotar a flexibilidade também da deformidade, que muitas vezes isso muda com a descarga de peso. Então, esse é um fator importante já. Esses ângulos listados à esquerda são os principais, são esses três principais ângulos, o de Costa Bertani, o pitch do calcânio, o eixo de Meritomeno, e aí algumas características mais gerais da radiografia. Então, vamos iniciar pelo Costa Bertani, que é aquele ângulo que nós podemos traçar mediante uma linha na região mais inferior e posterior do calcânio, e ela termina na região mais inferior da talonavicular. E para formar o ângulo, uma outra linha é traçada desde a região do antepé dos sesamoides até a região da talonavicular também na parte inferior. Então, esse ângulo, quanto mais aberto for o ângulo, quanto maior for esse ângulo, o pé vai ser mais plano. E quanto mais fechado, menor
o cavo vai estar mais acentuado. Então, o valor de normalidade para o muro Costa Bertani é em torno de 120 a 125 graus. Nos pés cavos, esse ângulo está bastante diminuído. O próximo ângulo é o pitch do calcânio, então uma linha traçada na região da superfície inferior do calcânio, uma paralela ao solo. Isso denota um ângulo que acho que todos de nós já conhecemos também, é um ângulo tranquilo de ser traçado. Em torno de 20 graus é o ângulo é a normalidade. Quando ele está aumentado, a posição do calcânio está mais verticalizada. E esse talvez seja a principal característica, o principal ângulo que vai nos ajudar depois no planejamento e no tratamento desses pés cavos varos, desses pacientes, que é o ângulo que é traçado no perfil, no raio-x em perfil também, no longo eixo do talos, e uma outra linha traçada no longo eixo do primeiro metatarso. Então, esse é o eixo de Méry, ele tem que ser colinear. Então, o ideal é que seja 0, você aceita até 10 graus de ângulo aí. As características gerais da radiografia, então nós temos que tomar por base não só a posição e a relação entre esses ossos, mas também as características articulares. Então, se existe uma esclerose articular, uma diminuição de espaço, se existe alteração degenerativa já articular, como nós vamos ver em pacientes com um pouco mais de idade e com a deformidade instalada já há mais tempo. A radiografia, a outra incidência radiográfica utilizada é um raio-x em AP, também com descarga de peso do pé. E os principais ângulos que nós visualizamos nessa radiografia seria o ângulo de Kite, que é o talo calcaniano. O ângulo de Kite, como todos sabem, então, quanto mais aberto, quanto maior for esse ângulo, mais tendência a ser valgo a região do retropé, do tornozelo. Então, os pés planos valgos apresentam mais esse tipo de inclinação no ângulo. E nas deformidades em varo, principalmente, esse ângulo está fechado, está diminuído. O talos primeiro meta e o calcânio quinto meta também é utilizado para a gente conseguir denotar a relação entre o retropé e o antepé, para ver se existe algum componente de abdução ou algum componente de adução da região mais do antepé. E as características gerais também, como eu já mencionei. Uma outra radiografia que muitas vezes é interessante, principalmente em casos em que você suspeita já de alterações em outras articulações, seria raio-x do tornozelo. Não vai mostrar propriamente o pé cavo, mas você denota muitas vezes alterações articulares, um tilt do talos, instabilidade na região do tornozelo, principalmente naqueles pés cavos varos mais graves, com entorses de repetição associados e que você pode já ter uma instabilidade no tornozelo associada. Além disso, uma outra característica importante seria, no tornozelo, seria avaliar a presença de alteração na torção tibial. Muitas vezes a torção tibial externa aumentada está associada principalmente em casos de pés cavos varos associados à doença de Charcot-Marie, como eu vou falar mais à frente também. Então, essas são as principais características clínicas e radiográficas para a gente fazer o diagnóstico do pé cavo, tentar situar onde existe a deformidade, se ela está mais restrita só à região do antepé, do médio pé, mas também do retropé associadamente. Por que seria importante, então, a gente entender, diagnosticar e visualizar essas deformidades? Então, primeiro a gente precisa reconhecer um padrão de normalidade e depois pensar nos problemas associados à deformidade. Então, o professor Volpon, ele já publicou esse artigo há muito tempo. Existem vários outros, na verdade. Nós, como ortopedistas pediátricos, um dos primeiros motivos de consulta no nosso dia a dia seriam os pés planos fisiológicos, os pés planos flexíveis. Então, a gente sabe que dos 2 aos 6 anos de idade, principalmente, é quando mais muda o formato assim, do pé da criança. Lógico que mais à frente também continua havendo desenvolvimento, mas há uma tendência maior na criança, da mais tenra idade, ter o pé
mais plano, com arco diminuído, na verdade, e mais flexível. Existem relatos, por exemplo, como esse outro trabalho citado de Reimers, que a presença do pé cavo numa criança de mais baixa idade é muito mais difícil da gente encontrar do que numa criança com mais idade. Então, já levanta uma suspeita de haver algum tipo de anormalidade, por vezes, num diagnóstico mais precoce, por exemplo. Então, reconhecer esse padrão de normalidade do desenvolvimento do pé da criança é extremamente importante para a gente poder saber o que está normal e o que não está. E já relacionando a deformidade do pé cavo-varo, por que ela é relevante, por que ela altera tanto a clínica e a função do paciente, a gente sabe que um dos 5 pré-requisitos para a marcha normal seria a estabilidade no apoio. Então, ela pode alterar bastante a estabilidade no apoio do pé, a depender do grau da deformidade, da gravidade da deformidade, principalmente quando o apoio é muito invaro. Isso leva a uma instabilidade na fase de apoio. E, em alguns casos, por exemplo, na doença de Charcot ou em outras doenças neuromusculares, pode alterar, inclusive, a fase de balanço com uma insuficiência de dorsiflexão, a dorsiflexão, o tibial anterior, que muitas vezes é comprometido, leva a uma insuficiência, um foot drop na fase de balanço, e isso também altera de maneira significativa a marcha. A gente sabe que as alterações no plano frontal, como desvio em varo, na verdade não é tão simples como o plano frontal, mas ela pode alterar, então, significativamente o plano sagital também, levando a uma certa insuficiência nos mecanismos de geração de força, já que existe uma instabilidade no apoio. Essa é uma baropodometria realizada no laboratório de marcha da CD, de um paciente que você consegue determinar que existe o apoio somente na borda lateral de ambos os pés. Então, imagina o desequilíbrio, a instabilidade que existe relacionada a um apoio dessa forma, e isso acaba gerando uma insuficiência, uma geração insuficiente de potência articular na região do tornozelo, muitas vezes, e tornando a marcha menos funcional do que deveria. Então, essa é uma das importâncias também da deformidade no cavo-varo associado. Outras que são mais fáceis da gente entender e visualizar, inclusive na prática clínica, então, entorses de repetição do tornozelo, como existe uma deformidade e um apoio, principalmente mais realizado na borda lateral, isso vai se intensificando com o tempo, isso leva à instabilidade no tornozelo, com lesões ligamentares de repetição. Metatarsalgia é um outro problema importante, pelo apoio, principalmente na região do antepé. Fraturas por fadiga, fraturas por estresse nos metatarsos, principalmente nos metatarsos laterais, no quarto e no quinto. Calosidades, como exemplificado nessa figura. Dor, dificuldade para uso de calçado, entre outras alterações que vão surgindo ao longo do tempo, então, nos pés cavos. Pensando no diagnóstico, então, como já mencionado anteriormente, nós temos aquela característica de normalidade, principalmente nas crianças de mais baixa idade, com o pé ser mais plano. Então, um pé cavo já te chama um pouco a atenção numa criança. E, na grande maioria das vezes, os pés cavos eles têm como causa neurológica, ele tem alguma patologia neurológica ou neuromuscular escondida, e isso é interessante, é importante a gente pensar nisso, porque vai ser, inclusive, determinante na progressão ou não da deformidade. Isso vai variar de acordo com o tipo de patologia associada ao pé cavo-varo. Então, muitas vezes, a avaliação de um neurologista ela pode nos ajudar bastante para afirmar esse diagnóstico. É claro que não são só causados por alterações neurológicas, existem os pés cavos associados a trauma, por exemplo, em decorrência de síndrome compartimental, existem alterações e síndromes, alterações congênitas, síndromes associadas à própria deformidade. Existe também os pés cavos idiopáticos, que também não são tão infrequentes assim.
Então, são diversas possibilidades de diagnóstico e é interessante aí a avaliação mais pormenorizada para tentar identificar eventualmente alguma patologia neurológica, já que é uma deformidade típica das patologias neurológicas. Eu citei aqui algumas patologias mais frequentes, algumas doenças, causas neurológicas. Dessas, de longe, acho que a doença de Charcot-Marie-Tooth é a mais frequente, é uma das mais frequentes que causam os pés cavos varos e com uma característica progressiva. Mas existem também as ataxias, como a de Friedreich, a doença de Strumpel-Lorraine, a poliomielite, paralisia cerebral, mielo, atrofia muscular espinhal, entre outras doenças neurológicas também são frequentes. Esse é um quadro de um artista americano, que chama Christina Swartz, e ele denota uma vizinha desse autor que tinha provavelmente a doença de Charcot, e à medida ao longo do tempo ela foi perdendo, você vê a hipotrofia muscular importante e uma debilidade funcional cada vez maior. Então, para a gente lembrar desse diagnóstico aí da doença de Charcot-Marie. O diagnóstico da patologia e da deformidade é importante. Então, uma história clínica é extremamente importante, uma avaliação clínica da criança, do adolescente que nós estamos avaliando é extremamente importante, saber quando iniciou essa deformidade, se ela é progressiva ou não. Isso vai ser relevante. Se existe uma história clínica na família, às vezes é interessante avaliar outros membros da família para tentar identificar a possibilidade do diagnóstico já na família. A radiografia vai nos auxiliar depois no planejamento e na identificação do pé cavo. Existem alguns exames auxiliares aí, complementares também que podem trazer à tona outras características. A eletroneuromiografia é um exame que era mais utilizado há alguns anos. Pode ser utilizada hoje, claro, sem dúvida. Não é um exame fácil de fazer, em especial em crianças. Isso é interessante a gente lembrar. E cada vez mais frequente hoje em dia os testes moleculares. Então, a biologia molecular, o teste de DNA, está nos auxiliando. Se você tem uma avaliação clínica importante que denota isso, faz uma suspeita mais certeira, você pode lançar mão ao invés da eletroneuromiografia, que é um exame mais complicado de fazer numa criança, mas a biologia molecular pode te auxiliar, principalmente quando você pensa, por exemplo, na doença de Charcot-Marie, e todos esses genes, quanto mais avança o diagnóstico, todos esses genes já foram citados, causando esse tipo, as neuropatias periféricas hereditárias, né? E dentre elas a principal é a doença de Charcot-Marie, que é uma doença que desmieliniza o nervo periférico. Então, a avaliação clínica, o que é interessante nós identificarmos ao examinar uma pessoa, uma criança, um adolescente com pé cavo varo? O teste muscular ele é extremamente importante, e aí a gente tem que pensar em todos os músculos que são atuantes aí na região do pé, a musculatura intrínseca e a extrínseca, então agonistas e antagonistas que vão dar informações importantes para a gente. Esse eu poderia citar pelo menos 4 extrínsecos, que seria o tibial anterior, o tibial posterior, fibular longo e fibular curto. Esses 4 músculos são de extrema importância quando a gente está analisando esses pés, não só para o diagnóstico do desequilíbrio muscular, mas também planejando o tratamento. O alinhamento ósseo, então a gente saber por meio das radiografias, principalmente, onde está o centro da deformidade, se tem um componente só de antepé ou de retropé associado, analisar a estabilidade articular, se a deformidade é flexível ou não. Os dedos, os pés cavos varos, a gente sabe que muitas vezes estão associados aos dedos em garra, e analisar a sensibilidade e propriocepção desses pacientes, que também é importante. Então, analisar a criança andando, com alguns testes específicos, é extremamente importante. Como já mencionei anteriormente,
principalmente nas neuropatias periféricas, está muito associada à hipotrofia de musculatura intrínseca, como mostrado nessa figura, musculatura tenar, hipotenar, nos pés também. E esse é um pai e um filho que têm os pés muito parecidos, e isso já nos leva a crer que existe uma doença por trás hereditária que está causando esse tipo de alteração. Ainda com relação à avaliação clínica, é extremamente importante, quando pensamos no retropé com o apoio em varo, saber se esse varo ele é flexível ou se ele é estruturado, porque isso vai nos ajudar no tratamento. Então, esse é aquele famoso teste dos blocos de Coleman, ele é feito em 3 fases, descrito originalmente, a gente acaba utilizando as 2 primeiras fases. Na verdade, eu gosto mesmo da primeira fase, que você exclui o primeiro raio do bloco, e quando o retropé ele é flexível, não existe uma deformidade em varo estruturada, ele alinha, como mostrado nesses 2 exemplos aí. Então, numa abordagem, por exemplo, a gente não há uma necessidade preeminente de você abordar o retropé, já que a deformidade é flexível. Se você corrigir o primeiro raio, você deve melhorar o apoio já em varo. Existem algumas modificações desse teste, como descrita por esse autor, já em 2006. Ele usa uma cunha ao invés de usar o bloco, mas o conceito é o mesmo. Você tira o primeiro raio em especial e vê se há um alinhamento completo da região do retropé, ou mesmo uma valgização, como esse caso. Isso é extremamente importante. Analisar a função muscular, como eu disse, a criança andando com o apoio dos calcâneos para saber se os dorsiflexores são efetivos, analisar a função de tríceps, analisar a função dos tibiais, dos fibulares. Todos esses músculos são relevantes para a gente pensar no balanço muscular. E aí, quando você passa para o tratamento, existe a alternativa do tratamento conservador. Classicamente, ela não é tão eficaz, a não ser que o pé seja bem flexível. Aí sim você pode lançar a mão no tratamento conservador em crianças mais novinhas, em que você consegue melhorar o apoio eventualmente com palmilhas. Existe descrição de órteses, de gesso e do tratamento fisioterápico também. Mas, de fato, quando existe a deformidade associada a alguma patologia neuromuscular, ou quando a deformidade é progressiva, o tratamento conservador ele se torna menos eficaz. E aí, para pensar no tratamento da deformidade, do tratamento cirúrgico da deformidade em cavo-varo, existe uma ampla gama de possibilidades, né? Claro que isso vai depender, basicamente, do tipo de deformidade, do centro da deformidade, se ela está mais restrita ao antepé, ao primeiro raio apenas, a região do retropé está comprometida ou não. Então, para isso, é extremamente importante realizar um planejamento pré-operatório através do nosso exame clínico e radiográfico. E como é que é feito esse planejamento? Então, 2 pilares são os principais, na verdade, para a gente tratar muitas e muitas deformidades na ortopedia pediátrica, principalmente, né? Mas, em especial, para os pés cavos varos, que existe muito desequilíbrio muscular associado. Eu gosto de brincar com os nossos residentes, que você nunca faz um alinhamento sem fazer um balanceamento junto. Então, é interessante você pensar, e é importante você pensar não só na deformidade óssea estrutural, saber onde ela está localizada, mas também pensar no balanço muscular, se existe um desequilíbrio muscular associado ou não, e de que maneira nós conseguiremos restabelecer esse equilíbrio, esse balanço muscular. Porque se você promove, por exemplo, um alinhamento da deformidade, corrige através de osteotomias ou eventualmente de alguma artrodese, e se você não promove o reequilíbrio muscular do pé, fatalmente essa deformidade ela pode voltar com o tempo, ela pode recidivar, já que as forças atuantes no pé elas vão continuar desequilibradas. E ainda é mais complicado a gente pensar no contrário, não vou fazer só o reequilíbrio muscular e não vou atuar na deformidade. Aí você acaba até ferindo um dos pré-requisitos para fazer uma transposição, a transferência tendinosa. Então,
é extremamente importante pensar nesses dois pilares aí no tratamento, o alinhamento e o balanço muscular. Como é que a gente pensa no alinhamento e a gente identifica onde está a deformidade? Então, a gente vai atrás do cora da deformidade. Isso pode ser feito através da clínica, né? Examinando as articulações, examinando a região do antepé, o apoio do primeiro e quinto metatarsos e o apoio do calcâneo, e para a gente conseguir entender se existe a deformidade no antepé ou no retropé associado. Então, isso é extremamente importante. E a radiografia é essencial para a gente conseguir confirmar essa nossa impressão. Então, pela radiografia, nós traçamos basicamente no perfil o eixo de Meri, então, que é essa linha no longo eixo do talos, e uma linha no longo eixo do primeiro meta, e checamos onde existe o cora da deformidade, onde é que essa deformidade está localizada. No caso, na região dos cuneiformes, do cuneiforme medial. Além disso, checamos a posição do calcâneo também, se ele está mais verticalizado ou não. E, claro, como já mencionei, as outras características gerais de degeneração articular e de rigidez articular que pode, porventura, estar presente em casos mais avançados. Então, com isso, a gente consegue determinar o alinhamento. Um fato importante que deve ser mencionado, a gente tem que tomar cuidado, é em realizar a radiografia, porque muitas vezes, pelo tipo de deformidade, por exemplo, quando existe um mergulho do primeiro raio, uma flexão plantar do primeiro metatarso muito intensa, se você pede simplesmente para a criança apoiar o pé, ela pode ficar numa posição mais oblíqua e não num perfil como bem visualizado nessas radiografias retiradas desse artigo. Então, a radiografia da esquerda, ela o eixo de Meri está diminuído, né, quando você avalia a radiografia da direita, que foi feita com o bloco, corrigindo aquela posição, você nota que o primeiro raio é muito mais caído do que aparentava anteriormente. Então é importante a gente ter em mente que a radiografia nem sempre é tão simples de fazer de uma maneira adequada para a gente identificar esses pacientes. E o raio-x em AP também, para notar se tem adução ou abdução da região do antepé. De acordo com o cora da deformidade, se ela está localizada mais à frente, mais na região dos metatarsos, na região da Lisfranc, ou mesmo na região do médio-pé, entre o navicular e os cuneiformes, ou mesmo na região mais perto do retropé, principalmente na articulação da Chopard, na transição para o médio-pé, e se existe a deformidade no calcâneo associada ou não, esse cora da deformidade ele vai ser importante para a gente conseguir fazer um planejamento de aonde nós, qual vai ser o endereço da nossa cirurgia, né? O endereço anatômico. Se nós vamos corrigir somente através do primeiro raio, naqueles casos que o primeiro raio é o causador da deformidade, o antepé como um todo. Então, por exemplo, existem as osteotomias extensoras dos metatarsos, existem as osteotomias localizadas no médio pé, essas três são as principais, a que a gente mais realiza do tipo Cole, com ressecção de cunha, como eu vou mostrar logo mais, ou as artrodeses, ou só na articulação da Chopard, ou mesmo a tríplice artrodese, e as osteotomias, como também demonstrado aí nessa radiografia, um dos tipos de osteotomia que seria a osteotomia de Dwyer, quando o retropé está em varo fixo, ou mesmo a de Samuelson, como vou mostrar aqui nessa figura, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Essa era uma deformidade que se localizava não só na região do médio pé, nas cunhas, como também na região do calcâneo, com um calcâneo mais verticalizado, então era um pé calcâneo cavo, e foi realizada uma osteotomia na região do médio pé, com uma retirada de cunha dorsal, então uma cunha de fechamento, em que você promove a elevação de toda a região do antepé, fechando essa cunha dorsalmente e restabelecendo o ângulo entre o talos e o primeiro metatarso. E na região do retropé,
a gente fez essa osteotomia do tipo Samuelson, em que você faz uma ascensão da região posterior do calcâneo para diminuir essa verticalização. Normalmente a gente acaba associando algum grau de lateralização para valgizar um pouquinho também essa região do retropé, lógico, quando existe a deformidade em varo. Essa ascensão ela precisa ter um certo cuidado, ela pode levar, às vezes, a uma insuficiência do tríceps sural, então isso é interessante e é importante a gente pensar também se já não existe alguma insuficiência de tríceps sural, e isso pode ser mais prejudicial também. Esse é um exemplo na figura, como é feita esse tipo de osteotomia que eu mostrei, que é a osteotomia do tipo Cole. Você faz uma ressecção de cunha de base dorsal, fazendo então a correção. A fixação pode ser feita através de fios de Kirchner, pode ser feita através de agrafes, de placa ou mesmo de parafusos, vai da preferência também da idade do paciente. Nesse caso foi feita através de fios. Se a deformidade ela está mais localizada em todo o antepé, não só do primeiro raio, também pode ser eventualmente necessária a osteotomia de todos os metatarsos. Existe a técnica de jazz localizada, que você faz uma artrodese na Lisfranc, essa pouco é utilizada, a gente pelo menos faz muito pouco. A do mediopé, muito realizada, porque o cora da deformidade, na grande maioria das vezes, ou está no primeiro metatarso, ou está no primeiro raio, na região do cuneiforme medial, ou em toda a região do mediopé. Então, uma das que a gente mais realiza é do tipo Cole, como mostrado anteriormente. E as artrodeses, quando a deformidade é mais rígida da articulação, já existe degeneração articular, ou é algum procedimento de salvação. Isso pensando, então, na parte do alinhamento. E agora, quando a gente parte para o balanço muscular, é extremamente importante a gente testar os músculos como citado anteriormente, para a gente entender o que existe de desequilíbrio muscular e o que está causando essa deformidade. Então, a musculatura intrínseca, ela é muitas vezes comprometida, encurtada na região do pé cavo, principalmente do pé cavo varo, associada a patologias neuromusculares. Isso causa uma retração de todos os tecidos da fáscia plantar, da musculatura intrínseca plantar. Então, ela tem que ser endereço também da nossa cirurgia para conseguir resolver essa região plantar, como eu vou mostrar mais a seguir. E entender o desequilíbrio com a musculatura extrínseca também. A gente sabe que a musculatura extrínseca, alguns músculos, eles ficam atuantes por mais tempo no pé cavo varo, principalmente no principal diagnóstico, como eu falei, da doença de Charcot-Marie. O nervo tibial ele é poupado por mais tempo. O fibular comum e o fibular profundo e o superficial, eles são comprometidos num momento mais precoce. Então, existe muito desequilíbrio entre tibial posterior forte e fibular curto fraco, e tibial anterior fraco e fibular longo, que fica potente por mais tempo. Então, entender isso é extremamente importante para a gente pensar no balanço muscular. Então, o cavo, a gente pode pensar que a musculatura intrínseca está comprometida e encurtada. O tibial anterior, ele perde força mais frequentemente, e o fibular longo, que a ação dele é abaixando o primeiro raio, ele, como antagonista aí ao tibial anterior na geração do cavismo, ele vai gerar, então, esse tipo de deformidade com a queda, principalmente, do primeiro raio. Essa seria a gênese do cavismo. E do varismo, o tibial posterior, então, ele normalmente está forte por mais tempo, associadamente um fibular curto, que é um eversor, ele fica fraco no momento mais precoce, isso associado à queda do primeiro raio, que já leva um apoio pelo apoio tripodal em varo da região do retropé. Isso, com o tempo, vai estruturando e a deformidade em varo vai ficando cada vez mais evidente. O calcânio, a gênese dessa posição em calcânio, muitas vezes está associada com a insuficiência do tríceps sural. Então, em pacientes, isso é mais comum em pacientes com mielomeningocele, por exemplo, do nível lombar baixo ou sacral alto, que tem uma insuficiência do tríceps sural, e o calcâneo acaba ficando mais verticalizado e ajudando nessa instabilidade toda.
Então, pensando nesses desequilíbrios musculares associados ao pé cavo-varo, nós temos também diversas possibilidades de tratamento para o desequilíbrio. Então, a liberação plantar, o procedimento de Steindler, é bastante frequente para a correção do pé cavo-varo, às vezes só fasciotomia plantar, mas o Steindler é mais amplo. Transferências ou a solidarização do fibular longo para o fibular curto. Então, você tira a ação do fibular longo de flexão do primeiro raio, do primeiro metatarso, e auxilia na força do fibular curto de eversão. O tibial posterior para o fibular curto, então tirando a força deformante de varização do tibial posterior e potencializando a força de eversão do fibular para o fibular curto, ou mesmo para o cuneiforme lateral, é uma possibilidade, a inserção óssea, como vou mostrar mais à frente. Eventualmente, a transferência do tibial anterior também para a borda lateral, ou fibular curto, ou cuneiforme lateral. Essa é menos frequente, principalmente nas doenças neurológicas, porque o tibial anterior está mais fraco, por isso é importante o exame clínico mais pormenorizado para a gente conseguir identificar isso. O procedimento de Jones, eu vou mostrar também uma figura, quando a queda do primeiro raio ela ainda é flexível e você consegue fazer a extensão dele através do uso do extensor longo do hálux. E, eventualmente, alguma transferência para a posição em calcânea. Essa é mais duvidosa o resultado, existe um pouco de controvérsia na literatura, eu utilizo muito pouco isso. Essa é uma figura de um procedimento de Steindler, que você faz uma via plantar medial, faz uma liberação da fáscia plantar, do seu componente medial e lateral, desinserção da musculatura intrínseca plantar, flexora plantar. Além disso, você também faz uma liberação, muitas vezes ligamentar, do ligamento plantar longo da região do pé. Esse é um exemplo de transposição tendinosa, então um dos equilíbrios, uma das possibilidades da gente reequilibrar as forças, tirando, como eu falei, a ação deformante do tibial posterior, você desinsere ele da região do navicular e face plantar do médio pé, leva o tendão para a região proximal ao tornozelo, proximal à sindesmose, passa ele para o compartimento anterior do tornozelo através de uma via transmembrana e insere na região da borda lateral, no caso no cuneiforme lateral. E esse é um exemplo de um caso que foi feito a transposição do tipo Jones, que existia uma flexibilidade na região do primeiro raio, você leva ele através da transferência do extensor longo para a cabeça do primeiro raio, suturando nele mesmo, fazendo uma tensão e depois estabiliza a interfalangiana do hálux. Então essas são possibilidades. Eu vou citar aqui alguns exemplos apenas. Esse eu já mostrei a figura radiográfica, mas essa era a foto clínica do caso. Então é uma paciente com mielo sacral, e ele tinha uma deformidade bastante intensa, dá para notar na foto clínica que a região do médio pé não apoiava ao solo, e foi feito o procedimento, então, como citado anteriormente, a osteotomia do tipo Cole e a ascensão da região posterior do calcâneo do tipo Samilson, além de uma liberação plantar, e esse é o resultado clínico e radiográfico final, com uma melhora do quadro. Essa é uma paciente de 15 anos, com pé cavo-varo já operado do lado direito. E a gente nota, ela já tinha 15 anos, o pé cavo-varo do lado esquerdo, com uma instabilidade em varo no apoio, uma insuficiência de dorsiflexão. Dá para notar que o pé ele tinha um arco bastante elevado, então isso é importante a gente conseguir avaliar e determinar as forças musculares atuantes. E quando a gente olha na região posterior do apoio, o pé direito tinha um alinhamento mais satisfatório, o pé esquerdo com apoio em varo dessa região e o cavo associado. Esse é um teste de bloco adaptado, mas que denotava uma certa flexibilidade da região do retropé, então foi definido em não atuar na região do retropé, mas sim no reequilíbrio muscular
e na região do primeiro raio, porque ele neutralizava no apoio. Essa radiografia não está tão satisfatória, porque está sem descarga de peso, tem um planejamento mais adequado, mas, de qualquer forma, o que foi realizado como planejamento final foi uma liberação plantar só a fasciotomia, uma osteotomia do cuneiforme medial para fazer a elevação do primeiro raio e, como reequilíbrio muscular, a transferência do tibial posterior para o cuneiforme lateral. Essa é a foto do intraoperatório e essa é a foto do raio-x pós-operatório, então que você consegue, no final de contas, alinhar o eixo de Méry, corrigindo então o alinhamento ósseo e com a transposição tendinosa realizada do tibial posterior para a cunha lateral, fazer o rebalanço muscular, o reequilíbrio muscular do caso em si. Esse é o resultado clínico final, mostrando a correção da deformidade. Esse é o último caso, são só as fotos clínicas, era uma deformidade mais relevante, já tinha sido operada essa paciente, com a doença de Charcot-Marie também, e além disso ela apresentava um componente em equino mais relevante, então associadamente, além da osteotomia do retropé e do mediopé do tipo Cole, foi feito também uma liberação posterior, ali um alongamento do Aquiles. Uma menção a gente tem que fazer a respeito das artrodeses. Essa é uma foto de uma radiografia de um paciente nosso lá da CD, que foi feita a artrodese já há algum tempo, né? Ele já é adulto agora. E existe uma tendência a gente evitar as artrodeses, então atuando de uma maneira um pouco mais precoce, com o reequilíbrio muscular e as osteotomias de correção para tentar evitar as artrodeses, porque a gente sabe que com o tempo as articulações adjacentes elas vão sendo sobrecarregadas, vão acabando com degeneração, dor articular, como é o caso desse paciente que tem a doença de Charcot e foi submetido a uma artrodese tríplice no passado. E alguns outros artigos, eles também corroboram esse tipo de abordagem, diversos artigos na literatura. A artrodese a gente tem limitado a casos já que existem degeneração articular muito grave, muito importante, ou procedimentos de salvação, muitas vezes. E por aqui eu vou terminando resumidamente, então, a importância da gente conseguir identificar a patologia, o diagnóstico do pé cavo, e se existe alguma patologia associada, isso é extremamente importante para a gente tentar identificar a possibilidade de progressão da deformidade. O planejamento é extremamente importante com os dois pilares, não só o alinhamento da deformidade, mas também o reequilíbrio muscular, como já mencionado. E com relação às artrodeses, a gente acaba tendo uma atuação cada vez mais limitada, tentando evitar quando possível. Bom, era a apresentação, encerro por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e estou aberto às perguntas a partir de agora. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado.